Você certamente viu as terríveis imagens do que ocorreu no Rio. Entretanto, uma terrível narrativa vem dominando o debate, criando uma falsa dicotomia, segundo a qual, se você critica a operação, automaticamente você teria pena de bandido ou defenderia bandido. Nesse vídeo, então, eu quero mostrar que é totalmente possível e necessário criticar os absurdos dessa operação sem cair em romantizações ou idealizações sobre o crime organizado e, principalmente, sobre a forma de combatê-lo. E para você que já tem noção do absurdo que aconteceu, fique aqui, porque eu vou mostrar como tudo foi ainda mais grave do que parece e apresentar argumentos ainda mais sólidos sobre o que ocorreu. Então, se se interessa, fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então curta, se inscreva e compartilhe. Agora já fez tudo isso, então vem comigo. Olá, Homo sapiens. Vamos falar dessa tragédia, né? Sobre política, segurança urbana, segurança pública. Bem, quero primeiramente sinalizar, né, meus sentimentos a todos que sofreram direto e indiretamente com isso, especialmente a família dos policiais vitimados, as possíveis vítimas inocentes e todas as pessoas que sofrem com a falta de segurança, né, que são oprimidas por facções, milícias, etc. Mas antes de começar, né, a minha argumentação, eu quero propor um acordo com você que está me assistindo, porque eu vou usar aqui muitos termos sensíveis para o YouTube. Isso vai claramente derrubar o alcance orgânico. Então dependo exclusivamente de você, porque tudo aqui que eu faço é orgânico, é voluntário. Então, por favor, né, me ajude a chegar em mais pessoas. Então, se você ainda não me conhece, curta o vídeo e se inscreva. Avalie o que eu vou falar. Se não gostar, pode dar negativo, se desinscrever, me xingar, fica à vontade. E você que já me conhece, já confia no meu trabalho, então já curta, se inscreva, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, em outras redes sociais, sei lá, nos stories do Instagram com link. Me ajuda. E aí, no final, claro, podem deixar sua opinião como sempre. Bem, dito isso, hoje eu quero fazer uma análise com você bastante profunda sobre o que realmente aconteceu e todas esses temas que estão intimamente ligados a essa tragédia, né. Eu estou gravando um vídeo por volta do dia 30, na noite do dia 30, então é possível que novas informações vão aparecer. Eu vou atualizar vocês lá no meu Instagram, no Facebook do Biologia Política, onde lá eu consigo produzir direto, mas o que eu vou apresentar aqui é com certeza atemporal. Então mesmo com novas informações não vai mudar muita coisa. Bom, então primeiramente, antes de falar sobre o caso que aconteceu no Rio, eu preciso tratar de 2 assuntos primeiro, eu quero tratar sobre sim, essa romantização do crime, do bandido. Sim, isso existe. Isso existe em parte da esquerda e em uma parte da sociedade, que nem precisa ser da esquerda. Primeiro, que esse mito do bom bandido, ele na verdade é antigo. Você tem na mídia, você tem em narrativas, você tem em mitos até. Por exemplo, você tem a história do Aladim, né, que é um ladrão e que, apesar disso, ele tem o coração mais puro do mundo, né. Já dentro da esquerda existe uma leitura que para mim é muito equivocada, né, que ela vê o traficante, principalmente que mora na periferia, como uma espécie de líder popular, um tipo de uma forma de resistência, e que numa eventual revolução eles entrariam do lado dos revolucionários, né, o que para mim, com todo respeito, é uma grande ingenuidade, né. Isso porque as facções, milícias, elas são na prática o que o realismo político explica, né. Você tem ali regiões onde o Estado não se faz presente, com segurança pública, infraestrutura, educação, etc. Então eles ocupam esse vácuo de poder e se tornam um mini-estado, né, com uma estrutura hierárquica, patriarcal e autoritária. É um sistema quase monárquico, em que você tem um rei local, você tem um sistema piramidal, que os homens são exaltados pela sua força e violência, enquanto a mulher é tratada como objeto sexual. E nem precisa ser especialista para ver isso que eu tô falando. Basta você ouvir um funk, até mesmo um raps, tá? Também, até mesmo alguns elogiados reproduzem esses valores. Não é à toa que caras como Oruan, que até a esquerda, até uma parte da esquerda até há pouco tempo estava elogiando, na verdade seja fã do Neymar e precisa de direita, né? Também a Jojo Todinho, que é periférica, que até por mais que se fingiu por muito tempo, no final se declarou bolsonarista, né? Inclusive, a periferia mesmo é conservadora. Mas enfim, isso é outro debate. O importante aqui é lembrar então que esses grupos não têm nada de progressistas e, na verdade, eles são opressores, né? Eles praticam tortura, violência, assassinato. A gente viu casos recentes de traficantes que atiraram um cachorro, que mataram donas de casa, enfim, coisas absurdas, né? Então, essa ideia de que o bandido respeita o morador, ela é falsa ou exagerada, né. Na verdade, as poucas vezes que isso tem algum sentido, é uma questão de estratégia. Por exemplo, o dono de uma boca, ele não vai querer roubos perto do seu ponto, não porque ele é bonzinho, mas porque ele não quer atrair polícia e isso vai atrapalhar o seu comércio, né. Então é uma questão de lógica, né, não de bondade. E como eu falei, isso não ocorre só com a esquerda, tá. Boa parte da sociedade tem essa visão. Isso porque, como houve o abandono das periferias, muita gente depende mais do traficante ou do miliciano para sobreviver do que do Estado. É com eles que consegue uma cesta básica, proteção e até resolver pequenos crimes. Por exemplo, eu já vi relatos de pessoas que foram assaltadas, chegaram num chefe de boca, o moço falou: "Olha, eu perdi meu celular, era assim, assim, assado", um cara me pegou. O cara falou assim: "Beleza, me dá 1 hora". Em 1 hora conseguiu. Algo, por exemplo, que se eu tivesse feito uma boletim de ocorrência, não ia acontecer absolutamente nada. Então, é claro, nada disso justifica essa visão equivocada, mas ela explica o fenômeno, tá?
Então, assim, e é claro, existe um outro lado também, que é você, talvez também assistindo, que tem um ódio profundo, uma raiva dos criminosos e quer colocar fogo em tudo. E eu entendo perfeitamente isso. Eu sou pobre, periférico, eu também tenho medo quando saio na rua, mas assim, a gente não pode deixar que esse ódio nos domine, nos guie, porque senão a gente vai acabar se tornando iguais a ele, ok? E principalmente, o fato do crime ser, o crime organizado ser cruel, abominável, não dá justificativa para a polícia agir igual a ele, ok? Outro ponto que eu preciso explicar também antes é o conceito de direitos humanos, né? Os grupos, né, que se dizem direitos humanos. Porque eu sei que para a população, esses grupos são vistos como que só defendem bandidos. Mas na verdade, eles defendem o Estado Democrático de Direito. Eles querem garantir que os ritos previstos na lei, na Constituição, sejam seguidos. E eu sei que a nossa lei, a nossa Constituição, ela tem muitas falhas, muitos vieses, que inclusive facilitam que grandes criminosos escapem da punição. Isso é verdade. Porém, a solução para esse problema é você melhorar a lei, você melhorar nossas instituições, e não simplesmente rasgar e tentar fazer uma espécie de ser justiceiro. Isso porque, quando você elimina essas garantias legais, você não vai acertar o grande criminoso. Esses caras são protegidos porque eles têm contatos, poder, e muitas vezes eles são pegos. Quem vai ser prejudicado com isso somos nós, eu e você. Porque quando você precisar processar alguém, ou se defender de um processo, de uma calúnia, ou se defender de um golpe, ou processar uma empresa que te deu um calote, sei lá o quê, quem pode te proteger isso são as instituições. Se as instituições estiverem fracas, você será destruído com isso. Ok? Inclusive, há muita hipocrisia nisso, né? Porque, por exemplo, muita gente que está defendendo essa operação ou critica os direitos humanos, estava lá criticando o tratamento que as pessoas presas por tentativa de golpe do Rio de Janeiro receberam. Que você reflita, né? Imagine que o seu filho seja pego dirigindo bêbado ou usando alguma droga ilícita. Aí você pode falar, não, meu filho jamais faria isso. Ok, conheço muita gente que fala isso, seu filho faz coisa bem pior escondido. Mas vamos supor, você imagina, um parente seu, um sobrinho, um amigo. Imagine isso. Você gostaria que ele fosse tratado segundo a lei ou segundo esse discurso bandido bom, bandido morto? Ou essa lógica só serve pro filho dos outros? Reflita sobre isso. Agora vamos aqui falar sobre o Rio de Janeiro, né? O que a gente já sabe, né? O governo Cláudio Castro iniciou um projeto chamado Operação Contenção, né, contra o Comando Vermelho, conseguiu 100 mandatos de prisão, então decidiu fazer uma operação, né, de invasão, né, o Complexo Alemão e da Penha, com mais de 2.500 policiais. Eles cercaram todas as vias e também conseguiram colocar alguns soldados na área da mata, que fica na área mais central e alta desse morro. Só que, né, agora informações recentes mostram que essa operação foi vazada, então houve confrontos de criminosos contra os policiais antes mesmo de ter a operação propriamente dita, talvez já tenha sido mortos. E aí, o Comando Vermelho usou até drones com granadas. Então começou a invasão, que foi empurrando muitos desses suspeitos para a mata, que encontraram os soldados do BOPE, e aí houve aquela carnificina. O resultado foram mais de 120 mortes, sendo de 4 policiais, e mais de 100 presos, né? Também houve invasão a casas, prisões, mortes ali nas casas, etc. Só que aí vem as coisas estranhas, né? Testemunhas falam que os policiais não permitiram socorro às pessoas, né, que estavam na mata, não permitiram também que os corpos fossem retirados, eles só pegaram os corpos que estavam nas casas e saíram. E aí a própria população teve que encontrar os corpos na mata. E aí que eles colocaram os corpos ali numa praça, e foi aquela imagem que todos nós vimos, né? E bem, é que a gente pode tirar aqui algumas conclusões, né? Muito provavelmente quem estava na mata, a grande maioria, eram sim pessoas ligadas à facção, porque estavam até a maioria com coletes ali armados, mas não dá para ter certeza se eram todos. Isso porque, imagine uma pessoa que é nova, é jovem, ou acabou de chegar na favela, ou nem era da favela, estava visitando, escuta um monte de tiro, tá todo mundo correndo para um lado. Seu instinto é correr para um lado, e pode ter entrado na mata. Tá? Inclusive, há relatos de pessoas que entraram na mata e que não eram da facção, entraram e conseguiram sair. Então, há inocentes que podem ter entrado na mata e terem sido alvejados. Tá? E já nas casas, lembrando que só 70, mais ou menos, corpos que foram encontrados na mata. Então, mais de 50 não estavam na mata. Já os que não foram mortos na mata, a chance de ter algum inocente ali é muito maior, né? Porque eram casas. E assim, é só você pensar, né? Se em ações policiais corriqueiras, né, já ocorrem mortes por, entre aspas, engano, né, às vezes acontece de, alguém grita, pega ladrão, aí o policial atira no primeiro negro que vê correndo e quando vê é o inocente. Ou casos que o cara confundiu supostamente o guarda-chuva com uma arma. Se ocorre casos assim, falhas, em casos bem mais simples, imagina no meio de uma quase guerra ali, numa guerrilha, né, 1.000 policiais, centenas de traficantes, cara, a chance de um tiro pegar um inocente é muito grande. Só que aí uma coisa mais grave ainda, né? Vários corpos apresentavam sinais de tortura ou de execução. Execução quando o cara já estava rendido, tá? Como facado ou tiro nas costas ou na testa, sinais que foram amarrados ou algemados antes, etc, etc, etc. Inclusive, vários familiares contam que viram seus filhos se rendendo ou sendo algemados e encontraram seus corpos no dia seguinte. Né? E teve, claro, o caso mais chocante, que foi o jovem decapitado.
Claro que inicialmente todo mundo falava que isso era mentira, era exagero, e hoje isso já tá até na internet, tem vídeos, não vou colocar aqui, claro, mas tem vídeos e fotos na internet. Inclusive a defesa, né, inclusive o secretário da polícia até chegou agora a falar que talvez os corpos foram mutilados ou pelas facções ou pelos moradores para incriminar a polícia. E que a gente precisa analisar, né? Primeiro, foi muito estranha a ação da polícia, porque a polícia entrou, fez a operação e saiu. Aí vem a questão, por que eles recolheram os corpos que estavam na mata? Registraram com foto certinho para tirar qualquer chance de manipulação. Outro ponto também estranho é que as câmeras policiais se desligaram, né, foram desligadas, supostamente por falta de bateria. Pô, não dava para recarregar, não dava para, né, mostrar as 12 primeiras horas, né, que dura uma bateria só. E para piorar, o governo proibiu a Defensoria Pública de acompanhar a perícia no IML, que está avaliando o corpo, porque é a perícia que pode provar facilmente se esses cortes foram feitos antes ou depois das mortes. Não é muito coincidência isso, não ter câmera, não deixar ver a perícia. Bom, sobre os moradores mexendo com o corpo, é verdade que os moradores tiraram as roupas de camuflagem dos que estavam na mata. Isso é verdade, isso está gravado. Entretanto, a retirada dos corpos da mata foi coberta por repórteres, por outras autoridades, e tanto que foi, né, gravada essa retirada da roupa. Então, assim, se eles fossem mutilar os corpos, isso também teria provas, teria vídeo. E além disso, muitos moradores estão acusando os policiais de terem ali matado seus parentes e tal. E eles estão se expondo, mostrando a cara. Estão colocando sua vida em risco. Será que eles fariam isso por uma mentira? Né? Outra teoria, né, que inventaram foi que foram os próprios traficantes. Mas é que está, os traficantes iam parar de se defender no meio da guerra para torturar, decapitar um colega, um membro de facção? Não faz sentido, entende? Onde eles tiram tempo para isso? Então, assim, é meio difícil, né, ser outra coisa que além da polícia. Claro, a gente tem que esperar as provas, mas assim, o problema é que se não tiver uma avaliação neutra, imparcial da perícia, até mesmo se a perícia dizer que não tem prova de nada, vai ser difícil acreditar nisso, né? Só para deixar claro, eu não tenho pena de bandido, não sou defensor de criminosos. Então assim, não é para uma questão de dó, mas se a gente permitir que o Estado, seja pela ordem do governador ou qualquer outra pessoa, tenha autorização para a polícia matar quem ela acha que é bandido, acabou a democracia de direito. Acabou a democracia. Acabou o Estado de Direito. E é claro, isso não vai ser usado contra bandido, vai ser usado contra nós. Pode ter certeza disso. Até porque os grandes bandidos não estão na favela. A gente sabe disso. Outra coisa importante é que essa operação foi um fracasso. Além de morrer 4 policiais e todas essas mortes e coisas estranhas, ainda assim o chefe da Comando Vermelho, que era o tal Doca, que era o principal alvo, ele fugiu. E aí outro ponto também que é importante destacar, que é muito grave, foi que o deputado Ottoni de Paula, que é pastor, ele é de direita, inclusive é sobrinho do cantor evangélico Oséias de Paula, quem for mais velho vai saber de quem eu tô falando, ele já tinha falado que tinha ouvido falar que 4 inocentes tinham morrido nessa operação, que era da igreja dele. Só que agora, ele afirmou à CNN que uma família teria imagens comprovando que eles chegaram de carro ali perto. A polícia confundiu eles com criminosos e deram um tiro na cara do motorista. E aí, quando eles viram que não era criminoso, eles colocaram uma arma dentro do carro para incriminá-los. Ele falou que vai ter acesso a essas imagens e vai divulgar. Tá? Então, se isso for verdade, é um crime absurdo, né? E mostra que sim, inocentes perdendo sua vida nesse processo. Então, assim, a gente tem que esperar, mas, novamente, mesmo que não tenha tido inocentes, se eles executaram criminosos, isso já é um crime que a gente jamais pode normalizar. E bem, a gente também pode discutir aqui quais foram as verdadeiras motivações dessa operação. Porque além de ter a acusação falsa de que ele avisou o governo federal não quis ajudar, há algumas coisas estranhas, né, nessa história. Primeiro, que o Cláudio Castro, ele já foi eleito com essa política com esse discurso de que tem que matar, que tem ali que agir com violência, né? É chamada necropolítica, quando você torna a violência do Estado, né, o Estado matar cidadãos com uma coisa normal, né, legítima. Só que o que é interessante é, um aliado do Cláudio Castro era do Comando Vermelho. Além disso, quase 60% de janeiro estava dominado por milícia. E a gente nunca viu, durante o governo dele, uma operação desse tamanho contra milicianos. E para ajudar, ele também foi investigado por corrupção. Você realmente acha que um cara como esse está combatendo o crime? Então, assim, não vou aqui afirmar, mas há muitas possibilidades nisso, né? Há a possibilidade de uma operação dessa ser feita mais para ajudar a milícia a tomar o lugar do Comando Vermelho do que de realmente combate ao crime. Há também a possibilidade de ser uma mera efeito midiático. Então você faz um show, mata algumas pessoas, que para o Comando Vermelho isso não é nada. O dinheiro que eles ganham, você colocar mais de 100 pessoas, mais 200, 300 pessoas, você consegue em questão de dias. Até porque eles entraram e saíram, então não tem dificuldade nenhuma. O líder, como eu falei, não foi morto, então, né, pode ter sido até mesmo um ataque só midiático. Mas tem um outro fator também. O Cláudio Castro, ele estava conversando com o governo Trump para considerar as facções como grupos terroristas. E aqui é uma coisa importante de destacar, porque existe essa coisa, não, a gente tem que chamar de terrorismo porque a gente está numa guerra. O problema é que, se o Brasil confirmar
que esses grupos, essas facções são grupos terroristas, isso vai dar base legal para os Estados Unidos agir dentro do país sem ter autorização da ONU, sem ter autorização nem do Congresso, porque não vai estar fazendo uma guerra contra outro país, vai estar agindo contra a facção. Pô, você está inventando isso. Não estou. Isso está acontecendo hoje na Venezuela. O Trump está atacando a Venezuela dizendo que não está atacando a Venezuela, que ele está atacando a facção, que o Maduro não é um líder legítimo, que ele é chefe do tráfico. Percebe? E é que está. Veja bem, se ano que vem o Lula for reeleito, o que os bolsonaristas vão dizer? Que o Lula não é legítimo. Então Trump vai poder usar o mesmo argumento. O Lula não é legítimo porque parte do Congresso não aceita a eleição dele, fala que foi forjado, falam do Maduro, o caso do Maduro foi, mas vamos falar isso dele. E segundo, ele vai falar assim, eu não estou atacando o Brasil, estou atacando facções, estou atacando o PCC, Comando Vermelho, qualquer coisa do tipo. Percebe? Então, considerar as facções como grupos terroristas, isso não vai ajudar o Brasil, isso vai simplesmente dar legitimidade para os Estados Unidos atacar o nosso país. Isso aqui não é exagero, isso é fato. Ok? E é claro, isso claramente é uma plataforma política. Isso porque o Cláudio Castro se reuniu com vários governadores, falando que quer fazer um consórcio da paz, um grupo ali para um ensinar o outro sobre operações e está tratando essa operação como um sucesso. Estavam nessa reunião Romeu Zema, Jorginho Melo, que é de Santa Catarina, o Romeu é do Minas Gerais, Ronaldo, que é do Goiás, o Eduardo Reedel, que é do Mato Grosso do Sul, o Tarcísio de Freitas estava virtual e a Celina Leão, que é vice-governador do Distrito Federal. Então veja, todos os governadores de direita, a maioria aqui bolsonarista, assumido, se reuniram para usar como exemplo a ser seguido e aplicar nos seus estados o que foi feito no Rio. Então, o que a gente está vendo, muito provavelmente, é a nova plataforma de discurso bolsonarista, de dizer que a gente tem que agir como violência, de fazer chacinas para resolver o problema de segurança pública. E que quem é contra isso, na verdade, é a favor do bandido, é contra a população. É isso que está acontecendo, e pelo visto, infelizmente, está dando certo, né? Porque eu tô tendo que fazer esse vídeo aqui agora. Então, o que a gente viu pode ter várias motivações, mas uma delas, claramente, é uma questão política. É tentar manchar, é tentar queimar ali o Lula e já criar uma plataforma eleitoral para o ano que vem, que vai ser usada ou pelo Tarcísio, Caiado, por todo mundo. Não sei, isso ainda acho que eles estão decidindo, mas é claramente o objetivo deles. Por fim, eu sei que eu vou falar assim, então você tem que fazer o quê? Tem que dar flores pro cara? Não. Eu já fiz um texto sobre isso, tá? Logo no começo, antes de a gente ter todos esses sinais aí de crimes, tá? Que assim, porque, vamos lá, muita gente gosta de falar, né, que a gente tá numa guerra contra o crime e tal. Isso a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não está numa guerra. Guerra é entre países, tá? A gente está com um conflito urbano. Ponto. E mesmo a guerra, você não pode fazer tudo, tá? Porque você tem crimes e guerras, tem regras para ser feito dentro de uma guerra também. Mas vamos aqui pegar esse exemplo da guerra. Vamos imaginar que o Brasil entra em guerra com o Uruguai e quer anexar o Uruguai. Vocês acham que seria eficiente o Brasil pegar lá 100 mil soldados, invadir o Uruguai, matar um monte de gente, pegar umas armas e ir embora? Vocês acham que isso faria algum sentido? Isso faria o Uruguai se tornar do Brasil? Não. Isso no máximo seria uma pilhagem. Para você dominar um país, você tem que ir lá, eliminar a resistência e ocupar. Colocar líderes fiéis a você, criar uma cultura favorável a você, doutrinar a população até que ela seja integrada ao seu país. Isso é o básico, isso é anexação simples. Isso é feito desde 5 mil anos antes de Cristo e tem que ser assim até hoje. Ok? Então, se o Estado quer retomar o controle sobre as áreas dominadas por facções e milícias, não adianta ir lá fazer uma operação e sair. Precisa ir lá fazer uma operação, sim, precisa ter combate, com armas, com tiro, etc. Mas se manter ali com educação, com cultura, com infraestrutura. Por quê? Por que vocês acham que essas facções, etc., gostam tanto de morros? Não é à toa. Porque morros são regiões que é muito difícil a polícia subir, o exército. É uma região fácil de se defender. E você usa tática de guerrilha, entende? Então, são também regiões onde a população é pobre. As periferias são regiões que são populações pobres, que estão ignoradas pelo Estado, que eu já falei. Não podem, por exemplo, contratar segurança ou coisa parecida. Isso é um caso de facção. Milícia é classe média também, mas é outros fatores. Então, muitas vezes o Estado tem que fazer uma outra coisa, avaliar, as pessoas podem continuar morando ali? Não, não pode. É um local perigoso, se vem morro, ou é muito longe da cidade, ou é uma área que devia ser uma de preservação, porque muitas vezes acontece isso. A milícia, por exemplo, ela muitas vezes desmata áreas de preservação ambiental e constrói casas ali, tá? Isso acontece muito. Então, a tal grilagem, tá? Então, assim, mas muitas vezes a saída para esses problemas é o governo fazer assim, olha, construir casas ou comprar casas, etc. E pegar os moradores dessas regiões e colocar no centro da cidade. E derrubar tudo que tem nesses morros. Colocar arame, colocar uma base militar, sei lá. Não deixar que tenha população ali. Porque assim, nesses morros você não vai conseguir levar esgoto, fazer educação, colocar uma boa iluminação, etc. Então, só isso. Só assim que você realmente resolve o problema.
tá? Com uma intervenção constante. Eu também acho que a gente precisa ter uma mudança do nosso federalismo, fazer uma mudança em relação a alguns estados, mas isso eu não vou falar aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas só isso que tinha que ser, mas tudo isso tinha que ser feito. Então eu não sou aqueles caras, é só educação, é só beijinho, não. Você tem que ter operações sim, mas operações têm que estar acompanhadas de um processo de ocupação também, de normalização, de integração dessas pessoas ao restante da sociedade, ok? Qualquer coisa fora isso é enxugar gelo e o que você só gera é cadáveres, mais ódio da população à polícia e muitas vezes você vai fortalecer o crime organizado. E aqui um ponto que eu não posso esquecer é, a gente já teve tentativas, né, de ampla violência para tentar resolver o problema de segurança pública e a gente só piorou. Por exemplo, o Comando Vermelho nasceu na ditadura militar. Por quê? Porque eles colocavam juntos presos políticos com presos comuns. A milícia nasce na ditadura militar, porque foi a própria ditadura militar que aumenta a favelização do Rio de Janeiro e que cria ali, permite, ajuda a criar os grupos de extermínio, e esses grupos de extermínio mais tarde vão se tornar as milícias. Uma coisa está interligada à outra, tá? E logo depois da ditadura militar que nasce o PCC. E o PCC nasce justamente porque nasce também com a ajuda do quê? Das cadeias super lotadas, que faz com que essas cadeias não dê pro carcereiro, pra polícia ali controlar. Então você entra, quem é preso entra ali com medo de ser assassinado a qualquer momento, e aí o PCC vai lá e fala assim, ó, você quer ter proteção? Entra no nosso grupo, você vai ter que pagar uma pensãozinha aqui, sua família, mas a gente te protege. E assim que o PCC foi crescendo dentro das cadeias, depois se tornou esse monstro que nós estamos vendo. Ok? Então a única forma de realmente combater a segurança é fazer um trabalho com inteligência aqui com I maiúsculo, pegar dados com a Polícia Federal, usar drones, satélites, às vezes tentar pegar os bandidos, os líderes, às vezes na casa deles fora da favela, de você seguir onde está o dinheiro, por exemplo, um ótimo exemplo de boa operação foi feito na Faria Lima. Pegou muito mais dinheiro, pegou muito mais armas e não derramou uma gota de sangue. E pegou realmente os verdadeiros líderes. Ok? Não igual no favela que só provavelmente matou só Bush. Tá? Então é isso que nós precisamos fazer. E não ficar nessa dicotomia falsa entre defender bandido ou defender massacres que não resolvem nada. Tá? Espero que tenha ficado claro. Críticas, dúvidas, sugestões, coloquem nos comentários, as fontes estão na descrição. É isso. Valeu. Falou.